Bom dia, gostaria de deixar uma breve palavra aqui de reflexão para a sua meditação. No primeiro capítulo de Atos, Jesus se reúne ali, Lucas descreve, ele reunido com os apóstolos, com os discípulos, já depois da ressurreição, vivo, depois de ter aparecido a mais de 500 pessoas, depois de já ter demonstrado a sua ressurreição. Jesus dá um comando, dá uma ordem, deixa explicitamente claro que era para eles aguardarem que em Jerusalém, que em breve a promessa do Pai chegaria, que era o Espírito Santo. O versículo a seguir a esta palavra de Jesus diz que os discípulos perguntaram: é nesse tempo que tu restaurarás o reino de Israel? E Jesus falou imediatamente: não compete a vocês saberem o tempo e as estações que o Pai determinou para fazer essas coisas. Aí ele volta para o assunto e diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sendo minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Todo mundo que lê a palavra de Deus, lê a Bíblia, conhece essa clássica mensagem. O que eu quero deixar aqui para você? Observe que desde o início, quando Jesus fundou, não uma religião, mas um estilo de vida, uma espiritualidade, e nós na nossa convivência chamamos o reino de Deus, embora essa palavra reino tenha uma conotação muito forte e desde a antiguidade a palavra reino está bem relacionada a um reino físico, a um reino concreto, a um reino de estrutura, de poder. Olha o nome que eu acabei de dizer, poder. Imediatamente aqueles discípulos que tinham todas as razões, inimagináveis razões, se você puder pesquisar como viviam aqueles discípulos na Palestina de Jesus, você vai descobrir que eles eram oprimidos. Eles viviam em todas as suas dimensões de vida oprimidos pelo Império Romano. Então, uma vez que, observando como um discípulo de Jesus, que vê um grande milagre, né? Aquele mestre que caminhou com você por mais de 3 anos, despertar ou aparecer ou desenvolver o maior milagre que eles poderiam imaginar, que era ele estar vivo, então era uma conclusão inevitável. Agora sim, ele está vivo, ele é poderoso, a morte não pode lhe conter. E Jesus, ao dizer agora fiquem aqui em Jerusalém, Jesus traça uma estratégia: fiquem em Jerusalém, no centro do poder. E é aqui no meio, nesse centro do poder, nessa cidade onde converge, tudo é nevrálgico, tudo é bem complexo, eu vou fazer uma nova obra. Vai descer o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas desse reino, dessa espiritualidade, desse estilo de vida que eu estou criando dentro de vocês. Só que os discípulos são imediatamente confundidos com a ideia de que eles receberiam algo de Jesus. E eles perguntam se era nesse tempo, se é agora que o Senhor vai restaurar a Israel. Eles tinham muita razão para pedir isso. Porque eles estavam esperando uma libertação física. Eles estavam esperando a libertação dos seus problemas, o que é muito justo. Se você for pelo fluxo da história verificar, você vai descobrir que passaram-se quase 2000 anos, quase 2000 anos, 1948, o Estado de Israel é finalmente estabelecido. Agora, em tempos contemporâneos, em tempo moderno, o Estado, houve aquele movimento de sionismo, aí aconteceu aquilo que os discípulos estavam querendo, porque não foram poucas as tentativas, como todo povo que precisa de uma terra para viver, que precisa de uma liberdade para viver. Mas Jesus olhou para eles e disse assim: isso é importante, mas não compete a vocês se preocupar com isso. Antes, vocês vão receber um tipo de poder diferente, capaz de mudar o mundo, ou o mundo das pessoas que se relacionarem com vocês. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que nunca vai mudar. Mesmo que a gente seja, de tempos em tempos, e a história é testemunha disso, seduzidos a acreditar que o reino de Deus se manifesta em estruturas, não perca o seu olhar de Jesus, permaneça firme, permaneça dentro da obediência dele, aonde certamente as coisas necessárias vão acontecer no seu devido tempo. E você tem todo o direito de se manifestar, de participar com a sua cidadania. Nós estamos vivendo um mês de decisões para o nosso estado, para o nosso país. Exerça a sua cidadania com liberdade de consciência,
analise tudo que for necessário sobre a sua própria ótica, sobre a sua leitura de mundo, e não faça de ninguém, não toque o terror em ninguém, não faça de ninguém, não subjugue ninguém sobre a sua ótica, porque em Cristo verdadeiramente nós somos livres para desenvolver a nossa vida e, mais do que isso, para manifestar um reino que une as pessoas. É simbólico, não é diabólico. Infelizmente, nós vivemos um contexto de rupturas, de divisões, porque alguém quer fazer o reino à força. Agora, é agora, é agora. Se não for agora, nós vamos perder. E é só ler um pouco da história que você consegue ter uma dimensão maior do que é a fé que você professa. Como irmão em Cristo, como cidadão, eu deixo essa palavra para você. Que Deus abençoe a sua semana. Um grande abraço.